Sejam bem-vindos, amigos, a mais um vídeo do canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Hoje nós vamos abordar um assunto um pouco diferente da nossa linha, ou seja, ligada ao futebol, embora tenha alguma ligação com o futebol. Nós vamos falar dos nossos craques que participaram da Segunda Guerra Mundial. Como todos sabem, o Brasil se fez representar no teatro de operações da Itália, na Segunda Guerra Mundial, com uma força expedicionária, a Força Expedicionária Brasileira, que era composta de algumas unidades militares, de infantaria, de artilharia, enfim, de serviços auxiliares, compondo um contingente de cerca de 25 mil homens. E mais um grupo de caça da Força Aérea Brasileira, que também lá esteve. Há quem ainda pense que o Brasil chegou lá na Itália, já no final da guerra, e que já não havia mais, ou seja, resistência do exército alemão. Mas não foi bem isso, né? Foi uma fase muito dura para os soldados brasileiros. Houve muita batalha. Os alemães estavam sendo varridos da península da Itália, desde o sul da Itália até a região do norte, desde lá do início da guerra, e tudo que na época que a febre lá chegou, já no final de 1944, tudo que restava do exército alemão lá na Itália estava acantonado ali naquela região, uma região montanhosa, lá nos Apeninos, formando uma fortificação chamada linha gótica, que ia desde o Mar da Ligúria até o Adriático. Então essa era a missão da FEB, né, de transpor essa linha gótica, e foram muitas batalhas. Monte Castelo, Coléquio, Zoca, Montese, e vai por aí, ok? E nós também tivemos em ação lá nos céus italianos, esse grupo de caça que fez uma bonita campanha também, né? O primeiro grupo de caça da Força Aérea Brasileira. Bom, o que nós vamos fazer hoje então é mostrar quais foram aqueles jogadores de futebol, de basquetebol, enfim, que participaram das operações bélicas, aqueles que lá estiveram, que atenderam ao chamado da pátria e lá estiveram na Itália, né, durante a Segunda Guerra Mundial, para defender os ideais democráticos. Todos esses que nós vamos falar deles, né, são aqueles que nós encontramos. Não quer dizer que sejam só eles, somente eles. Talvez tenham mais, e se tiver, por favor, me informem aqui, tá? Que eu queria aumentar essa minha listagem. Então, de alguns a gente tem um pouco mais de detalhes, de outros não, né? Mas de qualquer forma seria o que o canal faz, uma homenagem a esses nossos compatriotas, né? Que pelo desprendimento de abandonarem aqui o seu país, de saírem dos seus lares e irem para o campo de batalha. Fica aqui a nossa homenagem não só aos atletas, mas em todos aqueles que em memória, né, que participaram, ou alguns vivos ainda, que participaram da Segunda Guerra Mundial. Mas antes eu pediria a vocês, mais uma vez, que ajudassem o canal, principalmente se inscrevendo. Por favor, se inscrevam no canal, para que o canal se fortaleça e para que a gente continue a produzir vídeos para vocês, ok? E também, depois, se gostarem do vídeo, por favor, vão lá no like, deem o seu like, né, e divulguem para os seus amigos, para os seus colegas, que também gostem do assunto. E quando você se inscrever no canal, vai abrir lá um campo que vai aparecer o sininho, tá? Então acionem o sininho, né? Porque acionando o sininho, vocês vão receber notificações, né, de vídeos que virão sobre o assunto de esportes em geral, notadamente o futebol, né, que nós temos feito. Ok? Então vamos lá. Vamos então para o nosso vídeo. Sem obedecer qualquer sequência, seja alfabética ou outra, vamos começar com o Adelino, que foi zagueiro do Cruzeiro.
Adelino Gonçalves Torres nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 1921. Jogou na equipe celeste de Belo Horizonte de 1943 a 1959. Incorporando-se à FEB, Adelino partiu para a Itália como soldado em 2 de julho de 1944. Era integrante do 6º Regimento de Infantaria. Participou de 2 das mais importantes batalhas da FEB, Monte Castelo e Montese. Foi ferido em combate e hospitalizado em Livorno, vítima do deslocamento de ar depois que uma granada explodiu a poucos metros dele. Retornou ao Brasil em 18 de julho de 1945 e foi agraciado com a medalha de campanha. A carreira de Adelino no Cruzeiro foi interrompida com sua partida para a Itália e ele só retornaria à equipe quando voltou da guerra. Sua primeira partida após seu retorno foi em 23 de setembro de 1945, na vitória do Cruzeiro por 3-1 sobre o Vila Nova, no estádio do Barro Preto, pelo Campeonato Mineiro. Adelino faleceu em Belo Horizonte no dia 7 de dezembro de 1978, aos 57 anos de idade. José Perácio Berjum, o Perácio, foi um dos grandes jogadores do futebol do Brasil. Nasceu em Nova Lima, Minas Gerais, em 2 de novembro de 1917. Jogou no Vila Nova de Minas Gerais, Botafogo, Flamengo, Canto do Rio e na Seleção Brasileira. Na Seleção Brasileira, jogou a Copa do Mundo de 1938 na França e na equipe que, além dele, tinha outros craques do nível de Batatais, Domingos da Guia, Leônidas da Silva, Hércules, Patesco e Romeu. Foi para a Itália como soldado em 22 de setembro de 1944, fazendo parte da artilharia divisionária. Voltou em 22 de agosto de 1945 e foi também agraciado com a medalha de campanha. Perácio faleceu no Rio de Janeiro no dia 10 de março de 1977, aos 59 anos de idade. Efigênio de Freitas Baiense, o Geninho, nasceu em Belo Horizonte no dia 10 de setembro de 1918, onde iniciou sua carreira no Palestra Itália, atual Cruzeiro. Jogou no Botafogo, do Rio de Janeiro, de 1940 a 1954 e fez parte da famosa linha do time do Botafogo, campeão carioca de 1948. Paraguaio, Geninho, Pirilo, Otávio e Braguinha. Geninho foi para a Itália como soldado em 22 de setembro de 1944 com o Regimento Sampaio, que era o primeiro regimento de infantaria, e voltou em 22 de agosto de 1945. Foi agraciado com a medalha de campanha. Faleceu no Rio de Janeiro no dia 21 de junho de 1980, aos 61 anos de idade. Florisval Lanzoni, o Neno, centroavante do Coritiba, jogou de 1940 a 1953 no Coritiba e também no Palmeiras, sendo que na maioria do período pelo Coritiba. Neno era irmão de outro famoso craque foi o Lanzoninho, que também jogou no Coritiba no início da década de 50 e passou por outros times como Juventus, Corinthians, São Paulo e Independiente. Neno foi para a Itália como soldado em 8 de fevereiro de 1945 como integrante da banda de música divisionária. Voltou em 17 de setembro de 1945 e foi agraciado com a medalha de campanha. Altevir João Estela. Altevir foi outro dos jogadores do Coritiba que lutaram na Itália. Jogou no Coxa, da capital paranaense, de 1942 a 1946. Foi para a Itália como soldado em 8 de fevereiro de 1945, servindo no depósito de pessoal. Voltou em 3 de outubro de 1945 e também foi agraciado com a medalha de campanha. Walter Fazzoni, ponta esquerda do Botafogo, que nasceu em São Paulo, na capital de São Paulo, em 1922. Jogou também pelo Corinthians e Comercial de Ribeirão Preto. Foi para a Itália como soldado em 22 de setembro de 1944, no grupo de obuses autorrebocados da primeira divisão de infantaria divisionária. E voltou em 22 de agosto de 1945. Foi agraciado com a medalha de campanha.
Persiliano Afonso Emerenciano, o chinês, zagueiro do Figueirense, nascido em 1920 em Florianópolis. Jogou no Figueirense de 1943 a 1951. Atuou também em outros times catarinenses, como o Clube Atlético Catarinense, o Paula Ramos, o Tiradentes e o Bocaiúva. Foi técnico do Marcílio Dias de Itajaí em 1957. Foi para a Itália como soldado em 22 de setembro de 1944 com o Regimento Sampaio e voltou em 22 de agosto de 1945. Foi agraciado com a medalha de campanha. Emérito Salaberga Fernandes dos Reis, o Mato Grosso, do Botafogo, zagueiro nascido em 1918, foi campeão amador pelo Botafogo em 1942, foi para a Itália como soldado em 22 de setembro de 1944 com o Regimento Sampaio e voltou em 22 de agosto de 1945 e foi agraciado com a medalha de campanha. Henrique Fernandes Torquato Dunga, do Botafogo, zagueiro que também pertencia ao quadro amador do Botafogo. Ele nasceu em 1919 no Rio de Janeiro e foi campeão carioca nos primeiros quadros amadores do Botafogo lá no início dos anos 40. Foi para a Itália como soldado em 22 de setembro de 1944 com o grupo de obuses autorrebocados e voltou em 22 de agosto de 1945. Foi agraciado com a medalha de campanha. E aí estão outros craques que integraram a Força Expedicionária Brasileira, que não conseguimos mais dados adicionais sobre eles. São eles o Viana, atacante do Atlético Paranaense, o Bidon do Madureira, Careca do Fluminense, Timbira do Bom Sucesso, Braulio, goleiro do Atlético Mineiro, o Labatute do Olaria e o Alvanilo da Ponte Preta. Tivemos ainda mais 2 jogadores do Atlético Paranaense, o Mozart e o Evandro, e mais o Juvencio do Cocotá e o Walter do Ideal. Houve também 2 jogadores de basquetebol do Botafogo que que lutaram na Itália. O primeiro dele foi Marcos, o jogador de basquete do Botafogo, e o outro, Goulart, também jogador de basquete do Botafogo, que nós vamos falar sobre o Goulart logo a seguir. O Goulart que nós mencionamos, que jogava basquete no Botafogo, era o primeiro tenente aviador Renato Goulart Pereira, integrante do primeiro grupo de aviação de caça da FAB, que participou das operações aéreas na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Goulart nasceu no Rio de Janeiro no dia 4 de fevereiro de 1923 e, após incorporar-se ao primeiro grupo de caça, participou das fases de treinamento em Aquadulce, no Panamá e também nos Estados Unidos, antes de seguir para a Itália com sua unidade aérea. Como piloto de combate, completou 93 missões ofensivas durante o período de operações nos céus italianos. Na foto ao lado, ele aparece sentado na asa do seu Thunderbolt P-47, o caça utilizado pelo primeiro grupo de caça na Itália. Goulart foi para a reserva como coronel aviador e faleceu no Rio de Janeiro no dia 2 de maio de 2007, aos 84 anos de idade. E assim chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. E por favor, se vocês ainda não se inscreveram, vão lá embaixo, lá no botão de inscrever-se, se inscrevam no canal para vocês nos ajudarem, ok? E se gostaram do vídeo, logo abaixo tem lá o like, o compartilhar e ativar o sininho, que é importante ativar o sininho para que vocês recebam notificações dos próximos vídeos. Forte abraço a todos e até a próxima.